Tribunal de Contas do Estado adotou uma ferramenta para tornar mais ágil e efetiva a fiscalização dos gastos públicos, o Business Intelligence. Para falar sobre os resultados obtidos nesse processo, recebemos Ricardo Holt, assessor da Diretoria Geral de Informática do Tribunal, e Raul Araújo, assessor da Subsecretaria de Controle de Pessoal do TCE. Muito obrigada pela participação de vocês. Ricardo, vou começar com você para a gente explicar para quem está em casa o que é o Business Intelligence e por que o Tribunal de Contas decidiu adotar essa ferramenta. Bem, eu acho que tem que ser entendida a diferença entre os sistemas convencionais, tradicionais de informática e os sistemas de Business Intelligence. Os primeiros, que são adotados, eles se preocupam com a operação da empresa, que é o funcionamento da empresa. Então, vou deixar assim muito claro, você vai fazer uma compra na internet e você bota os seus dados, ele faz algumas críticas com as informações que você coloca. Então, você está fazendo uma compra, então é uma operação da empresa. Você está comprando um livro, um bem, o que quer que seja. Então, esses são os sistemas transacionais, são os sistemas operacionais da empresa, que fazem o funcionamento da empresa. O BI, por um outro lado, ele é o quê? Ele serve para dar conhecimento aos empresários, aos analistas de negócio, de como está indo o seu negócio, E esse conhecimento ele vai gerar o quê? Vai gerar no futuro o quê? Uma ação, Que no caso da iniciativa privada, uma campanha de marketing, uma promoção de vendas. Isso se baseia em uma formação de banco de dados, cruzamento de dados, de informações coletadas? Como é que isso é feito? Você tem a sua base tradicional e você replica ela para um modelo que fica mais fácil essas análises. Os sistemas convencionais não são projetados para esse tipo de análise. Por exemplo, eu quero analisar quanto eu vendi na filial X no período tal. É uma coisa muito complexa para fazer isso nos sistemas operacionais. Os sistemas operacionais estão preocupados com a operação da empresa. E o BI está preocupado com conhecimento, com análise das informações. Para quê? Para tomar decisão e, consequentemente, aumentar o volume de negócio da empresa. Ser uma coisa mais eficiente mesmo, né? Sim, mais de inteligência. Por isso o termo Business Intelligence. Raul, e como é que essa ferramenta está sendo difundida dentro do TCE? A gente está numa evolução. Na verdade, a gente está saindo do modelo de auditoria tradicional, onde a gente já fazia análise de documento e atos de contratos, e hoje a gente está saindo para uma auditoria baseada em dados. Com essas ferramentas, hoje a gente pode fazer o cruzamento de um grande volume de dados, não só do banco de dados do tribunal, mas também em associação com o banco de dados externos, e você já aplicar de forma automática alguns testes de auditoria. Isso já dá para a gente indícios de irregularidade que podem ser verificados em campo. Então, hoje o BI a gente está usando basicamente para planejamento das ações de auditoria em loco. Com isso, a gente já consegue fazer uma auditoria mais direcionada em cima de possíveis irregularidades ou para verificação de irregularidades pontuais. Esse ano a gente focou muito na auditoria de folha de pagamentos e na análise de contratos. Ano que vem a gente espera ampliar esse escopo. E como é que isso era feito antes? Você falou que era um mecanismo diferente. O que melhorou desde então com a adoção do BI? O que você tinha antes, na verdade, era o envio para o tribunal do processo físico, ou seja, os documentos de contrato, a aposentadoria, isso via fisicamente para o tribunal para ser analisado. E isso demandava uma análise individual do técnico, ou seja, a leitura do documento, a verificação dos dados que estão ali. Hoje isso vem de forma digitalizada. Hoje você, de uma única maneira, os jurisdicionados enviam não só os dados de forma estruturada, mas também os documentos digitalizados para caso a gente queira comparar alguma coisa. Mas na medida que você tem isso numa base de dados, você consegue automatizar uma série de testes de auditoria. No caso da aposentadoria, a gente consegue verificar tempo de contribuição, idade, de uma forma automática. Isso dá um grande ganho em relação à auditoria tradicional. Ricardo, você, antes de trabalhar no Tribunal de Contas, trabalhava na Secretaria de Fazenda do Estado. Como é que foi essa experiência na sua carreira? O que é que você traz agora para essa função no TCE? Sim, quando eu comecei o projeto na Secretaria de Fazenda, isso foi em 2002, houve um pouco de ceticismo, um pouco de medo das áreas usuárias mas vai demorar muito, não sei o quê, vai ficar muito, vai ter um trabalho muito grande. Eu conversei com o diretor e falei, não, vamos fazer com o que a gente tem na casa, vamos fazer com as ferramentas que a gente tem na casa. O importante é ter o conhecimento, e isso, graças a Deus, eu tinha um conhecimento. Então, a gente implementou isso, e o que aconteceu? Foi uma grande quebra de paradigma.
O que antes se demorava uma semana para obter nas informações de receita, de arrecadação, do que caiu de arrecadação, que é o mais importante para eles poderem fiscalizar mais, com mais atenção, e o que demorava uma semana ou duas até mais, passou a demorar segundos, porque ele mesmo fazia essas consultas na base dele. Então, isso foi muito bom, né, para a secretaria, né, está sendo utilizado até hoje, né. Na verdade, eu saí da Secretaria de Fazenda, fui para a iniciativa privada e agora eu estou retornando para o meio governamental, mas até hoje é utilizado e até hoje eles têm um elevado ganho de arrecadação com a ajuda dessas ferramentas. Isso dá mais produtividade, né? Sim, muito mais produtividade. Além de tirar um pouco do serviço pessoal da informática, porque eles começam a fazer essas análises. Você não precisa ficar demandando serviço para a informática, eles já têm essa ferramenta para poder fazer essas análises. Facilita, né? Raul, e como é que os órgãos que são fiscalizados pelo Tribunal de Contas estão recebendo essa inovação, na verdade? Porque a gente sabe que o Tribunal de Contas do Estado fiscaliza o Estado do Rio de Janeiro, né? E também os 91 municípios, exceto o município do Rio de Janeiro. Como é que, então, todas essas instituições estão recebendo essa inovação? O jurisdicionado interage com o tribunal em duas pontas. Na primeira, fornecendo informação. Né? Hoje ele saiu do modelo tradicional de envio de processo para preenchimento de formulário online ou envio de documento digitalizado. Com isso, já deu uma redução de custo porque evitou o deslocamento. Né? Também, vários sistemas que a gente implantou, ele permite a integração direta do banco de dados do jurisdicionado, ou seja, seu sistema de folha de pagamento, com o sistema do tribunal. Com isso, você também reduz o número de recursos necessários para levantar essa informação e prestar contas ao tribunal. Então, para isso, já tem uma agilidade, além de você ter uma informação mais confiável. Em contrapartida, nas decisões do tribunal, que são análises baseadas nesses dados, já permitem para os jurisdicionados alguma redução de custo. Tem verificações que seriam difíceis de serem feitas pelo controle interno. Por exemplo, a questão da acumulação irregular. Na verdade, você só consegue identificar uma acumulação quando você tem um banco de dados de folha de pagamento de todos os órgãos. Então, individualmente, a prefeitura não consegue identificar isso, mas o tribunal, através de seus pareceres, ele consegue comunicar isso para o jurisdicionado e ele pode suspender um pagamento irregular. Você fala no caso da acumulação, por exemplo, na folha de pagamento, é quando um funcionário recebe de mais de uma fonte e aquilo deveria ser cortado no teto do funcionalismo público. Na verdade, você tem, seja a acumulação regular, que você ainda tem uma regulamentação, por exemplo, um caso de um cargo técnico de professor, mas tem casos do servidor que acumula mais de 2 matrículas. Em outros casos, acumula 2 matrículas, mas elas são incompatíveis em termos de horário. Nesse caso aqui, você está tendo um desvio na organização, porque certamente não está cumprindo o horário integral ou prestando o serviço de forma adequada. Outros casos também com cruzamento de bases externas seria o caso de óbito. Você, principalmente em casos de pensionistas, você fica dependente da comunicação de óbito para suscitar aquele pagamento. No caso de cruzamento de base de dados, o tribunal tem cruzado a base de servidores com a base do CISOB, que é dos cartórios. Com isso, ele, num prazo muito mais curto, ele identifica uma irregularidade e comunica para que esse pagamento possa ser interrompido. E nesse momento até de crise financeira do Estado, em que é preciso passar um pente fino, né, em todas essas irregularidades, essa é uma ferramenta muito importante, porque pelo que você está me dizendo, esses órgãos, independentemente, não estavam antes conseguindo fazer essa checagem, essa verificação, né? Sim, seja pela falta de instrumentos internos para fazer essa verificação, seja pela necessidade de você ter acesso à base de dados, por exemplo, no município vizinho. O tribunal tem essa capacidade de centralizar esses dados como um todo. E hoje ele vem buscando parceria com outros órgãos de fiscalização. A gente fechou recentemente, por exemplo, o Ministério do Trabalho, para você verificar não só se ele é um funcionário público, mas talvez ele tenha um emprego privado. Na medida que a gente for agregando mais informações nessa base, novos testes de auditoria podem ser aplicados de forma automática. E é interessante ressaltar que sem essa ferramenta, ou seja, o trabalho individual de você tentar verificar individualmente cada um dos 800 mil servidores, torna o trabalho proibitivo. Já com o auxílio da informática, você testes que antes eram ou muito limitados pela quantidade de pessoas, hoje eles podem ser aplicados mensalmente na base como um todo, ou seja, auditar a folha de pagamento como um todo, todos os meses. Então, Ricardo, pelo que o Raul explicou para a gente, antes, sem essa ferramenta que está sendo implementada pelo TCE, o governo do Estado não tinha acesso, por exemplo,
aos bancos de dados dos municípios, não é isso? Certo. Sim, agora, né, com a folha de pagamento, assim como diversos outros órgãos também governamentais, como até a própria Receita Federal, a gente vai começar a ter essas informações e cruzar mais essas informações, né, em termos de CNPJ, né, de CPFs, então o tribunal vai conseguir centralizar várias informações, não só dos municípios, como também de órgãos do governo do estado também, como Secretaria de Fazenda também, que já faz, Secretaria de Planejamento, e órgãos até federais também. A gente teve uma reunião com o pessoal da Receita Federal e eles gostaram muito, assim, e isso é uma ideia para o futuro, para a gente começar a integrar com essas outras bases. Porque você cria um grande banco de dados, sim, né, unificado, na verdade, para usar essas informações todas para o aprimoramento da gestão pública, sim, né? Sim. Bom, gente, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.